Bom, eu vou convidar os 4 palestrantes para compor a mesa e também o Dr. Pedro Caruso e darmos início ao debate. Pergunta? Alguém quer começar? Alguém tem uma pergunta? Rola. Pediu? Está funcionando. Parabéns a todos, apresentações sensacionais. E uma pergunta para o Dr. Marcelo. Na sua opinião, a gente deveria já ter na rotina antifungigrama? Então, Ró, eu sou daqueles que sempre gostaria de conhecer, na verdade, a sensibilidade das espécies de cândida que a gente tem. Até alguns anos atrás, até alguns 2 anos atrás, eu achava que só aquela tabelinha com as espécies de cândida e conhecendo aquela prevalência e olhando a cruzei e glabrata e esse aumento era suficiente. Mas hoje, com esses novos surtos, né, que a gente tem visto de as cândidas que habitualmente a gente achava que era sensível, como a parapsilose, e no nosso serviço a gente vê isso, eu acho que a gente tem que ter um conhecimento, não sei se para caso a caso, mas tem que ter um conhecimento epidemiológico das nossas cândidas que a gente tem no hospital. Não sei se a gente conseguiria fazer isso para todos os casos. E deixar claro que em alguns guidelines colocam isso como regra, tá certo? Mas eu acho que o conhecimento epidemiológico é importante, mesmo retrospectivo, para a gente saber que terapia a gente vai usar e se está seguro o que a gente está fazendo. Nos locais onde tem oncohematologia, a gente sabe que é difícil você fazer com que o hematologista não use equinocandina algumas vezes ou muitas vezes. Para a profilaxia, eu acho que aí é mais importante o entendimento e o conhecimento. Essa é a minha opinião. Bom, parabéns também à mesa, eu acho que foi excelente. Pergunta para o Edson. Edson, na tua visão aí e na tua prática diária, paciente neutropênico, febril, colonizado. Então, você deve ter uma rotina de avaliação de colonização pelo suave anal. Paciente colonizado por KPC, começa a aparecer febre, neutropênico. Tua conduta empírica sempre é baseada na colonização prévia? Se existe, você já pensa numa terapêutica para esse agente? Eu tentei fugir de falar isso e você perguntou. Na verdade, a gente, para enterococo, a gente tem bem definido. E para gram-negativo, o que hoje acontece, assim, se tem algum sinal de gravidade, sim. A gente faz nos oncohematológicos em todos, mas a gente não faz de rotina em todo mundo, entendeu? Mas a maior preocupação é realmente com os oncohematológicos mesmo. Eles têm avaliação rotineira e semanal de colonização. Na neutropenia febril, não no episódio inicial. Então, a gente tem as situações de maior risco que a gente definiu, então, conforme a gravidade, no segundo episódio, porque senão fica complicado para algumas conforme a taxa de colonização, entendeu? Mas assim, o racional, para mim, é que deve ser feito. A gente só não faz de rotina em todos, porque senão fica um número muito grande, entendeu? Mas em critérios de gravidade ou na sequência prolongada, a gente faz. É
Não sei se a Silvia quer comentar. No TMO, a gente busca a colonização na admissão, e se o doente é colonizado na neutropenia febril, a terapia empírica é baseada na colonização. Quer comentar? Está sem som, espera só um pouquinho. Então, no TMO, nós temos um trabalho publicado com o VRE em que nós comparamos linezolida nos que eram colonizados e o não uso da linezolida durante a neutropenia febril, que não teve impacto na mortalidade, mas o uso da linezolida preveniu a infecção de corrente sanguínea. E esse trabalho mostra que ter mucosite grau 3 e 4 seria um fator de risco. Então, nós não fazemos de maneira universal. E para então usamos, como o Edson falou, no caso aí da onco, né? No TMO vai depender do paciente. Então espera o segundo episódio, tem mucosite grave, aí pode cobrir. E gram negativo, que nós estamos vendo há mais ou menos 1 ano e meio, que nós paramos de fazer a profilaxia com levofloxacino em quem era colonizado, e nós tivemos apenas um caso de bacteremia por bactéria multidroga resistência por KPC. Essa foi a primeira fase. E a segunda fase agora nós não estamos fazendo mais levofloxacino para ninguém há 6 meses. E mesmo o paciente colonizado com multi-R não está fazendo bacteremia por multi-R. Está fazendo por E. coli multissensível, e só 2 foram ISBL. Então, aumentou a bacteremia barreira mucosa, porque a profilaxia diminuía a chance, né, de translocar. Em contrapartida, nós não temos mais infecção há 6 meses. Então, eu acho que mais do que pensar em cobrir empiricamente o paciente que está colonizado, é parar de fazer a levofloxacino, tanto no que está colonizado quanto no que não está colonizado. E aí foi publicado agora no CID, né, de junho, mostrando exatamente isso em outro serviço, que o levofloxacino leva à resistência a carbapenêmico. Então, só para esclarecer, os leucêmicos também não fazem a profilaxia. É que é difícil segurar, né, Silvia? Quando está realmente colonizado, porque esse pessoal com esse tanto tempo de neutropenia, assim, é muito difícil segurar, porque os casos habitualmente são graves quando ocorrem, né? Doutor Edson, aqui, por gentileza. E vocês fazem alguma rotina de descolonização com droga oral, por exemplo, com gentamicina oral para enterobactéria resistente a carbapenêmico no paciente neutropênico ou não? Não, tem alguns estudos no TMO, também a Silvia deve conhecer, mas assim, eles, para os gram-negativos, tem alguns com eficácia, mas com eficácia transitória, temporária. O que nós já fizemos, a gente teve em algum momento, assim, na enfermaria da oncohematologia, a gente teve uma 80% de pressão de colonização. Foi 80% dos pacientes colonizados em algum momento. Então, a gente fez com um esquema para enterococo, como eu disse, com uma queda de 50%, mas também aparentemente temporária. Depois de um tempo você vai ver e volta. Então, há alguns dados em neutropenia, mais no transplante de células-tronco, mas a descolonização ela é temporária, entendeu? Ela, assim, depois você faz. O que talvez seja útil para o período de maior risco, né? E como eu coloquei, tem alguns estudos que vêm vindo com uso de probióticos, com algumas outras medidas, alguns com transplante de microbiota fecal, para você tentar de uma maneira um pouco mais eficiente e duradoura mudar essa colonização. Para o Cristiano e uma outra para a Thaís. Cris, eu vi a sua apresentação sobre infecção abdominal e intraabdominal e achei super interessante pela questão atual da literatura tornar os ciclos bem mais curtos, né? Mas na prática médica nós ainda observamos tanto equipes cirúrgicas quanto de infectologistas que fazem protocolar uma imagem semanal, avalia a coleção, só suspende o bendito antibiótico
quando aquela coleção está praticamente desaparecida, isso acaba levando a muito tempo de uso de antimicrobiano. Pode parecer uma coisa muito simples, pelo que você já explanou, mas eu queria que você reforçasse isso, né? Que com a equipe, se realmente tem algum serviço outro que você trabalha e é difícil você convencer as equipes cirúrgicas a suspender, ou até mesmo colegas nossos infectologistas. A segunda pergunta é só para a Thaís, que o consenso atual da pneumologia, da Sociedade de Pneumologia põe aquela associação de quinolona com beta-lactâmico para pneumonia grave, deixa opcional, tanto macrolídeo quanto quinolona mais beta-lactâmico. Eu vi os dados que você apresentou sobre claritromicina, parece ser melhor, mas o que você pensa a respeito? Porque culturalmente o Brasil não aceita muito essa associação de quinolona com beta-lactâmico, mas parece ser algo cultural, né? O que você acha disso? Então, Daniel, uma coisa que é muito importante quando a gente vai ver o estudo é a remoção do foco. Então, por exemplo, quando a gente tem um quadro de peritonite difusa, todos os quadros de peritonite difusa foram excluídos do estudo. Então, eles continuam aí tomografando no final do tratamento quando o paciente não tem a certeza do foco. Agora, uma coisa que eles deixam claro na metodologia desses estudos é que, quando o cirurgião fala, eu removi o foco, eles não fizeram tomografia de controle. O antibiótico era suspenso sem tomografia de controle. Estou mostrando que tudo está baseado na remoção do foco. A gente faz muita imagem e trata por um tempo bastante grande. Mas as peritonites difusas, onde o cirurgião lava a barriga, deixa dreno, isso não é considerado remoção de foco. Então, talvez tenha que continuar desse jeito. Danielzinho, eu confesso que eu nunca entendi essa associação de beta-lactâmico com quinolona. Porque quando a gente pensa na etiologia, pneumo e atípicos. Então, eu tenho que dar uma droga para pneumococo e uma droga para atípicos, ou uma droga que eu consiga pegar os dois micro-organismos. E a ideia da quinolona é justamente essa. Ela tem ação anti-streptocócica e ela também cobre os atípicos. Então, se eu estou dando quinolona, por que eu preciso dar o beta-lactâmico junto? Então, não sei se isso é cultural, mas eu nunca entendi essa recomendação da Sociedade de Pneumologia de fazer essa associação para pneumonia comunitária que necessita de internação. Então, eu não vejo muito sentido nessa associação, porque eu poderia dar a quinolona sozinha sem o beta-lactâmico. Agora, o contrário não é verdadeiro, né? Porque se eu sou beta-lactâmico, primeiro eu preciso de uma cobertura para atípico, e segundo, o que o macrolídeo mostrou não foi exatamente a ação contra o atípico, mas sim o efeito imunomodulatório nos pacientes que eram graves. Então, o benefício não é especificamente o espectro da droga, mas sim o efeito imunomodulatório. Então, mas veja que esses dados de beta-lactâmico com macrolídeo era especificamente em terapia intensiva. No paciente que não está em terapia intensiva, talvez você possa dar só o beta-lactâmico sozinho, ou talvez só a quinolona sozinho. O que você não pode é dar o macrolídeo sozinho por conta da resistência do pneumo ao macrolídeo. Tá? Então, eu não sei, a gente já tentou procurar qualquer referência que embasasse essa recomendação de quinolona mais beta-lactâmico, eu não consigo entender o racional. Então, respondendo a sua pergunta, não sei se é só cultural ou se isso é uma coisa do infectologista. Eu queria ouvir um comentário do Edson e da Thaís, porque assim, a gente tem enfatizado muito ao longo do dia e tem observado a importância das infecções virais, das infecções respiratórias virais. Num centro de especialidade mais desenvolvido, você tem métodos diagnósticos, consegue ter uma conduta mais adequada, tanto no diagnóstico quanto na terapia. Como é que é a visão de vocês para a gente lidar com esse problema que me parece emergente nos hospitais gerais, que não tenham tantos recursos diagnósticos? Quer dizer, a gente vai ter que desenvolver, hipertrofiar esse campo diagnóstico, ou vamos ter que partir para uma terapia empírica? Em que medida? E como que vocês abordariam isso no hospital geral, fora de um ambiente acadêmico e fora de um ambiente de especialidade, como é o caso do Instituto do Câncer? Evaldo, quando a Maria Rita apresentou de manhã os métodos diagnósticos e ela colocou o multiplex lá para vírus respiratório, a gente estava até comentando, né?
Você chega no hospital privado com uma síndrome gripal, não é nem uma síndrome respiratória aguda grave, você já ganha multiplex e você já sai com o seu diagnóstico. Só que quem paga essa conta? Muitas vezes é o próprio paciente, porque o convênio nem cobre esse exame no pronto-socorro. Se a gente pensar para o paciente internado, o stand-off care, eu acho que seria você fazer para você ter o diagnóstico. Só que assim, a gente não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, no HC, o PCR multiplex precisa da assinatura de alguém do grupo de imunodeprimido, senão o exame não é processado. No hospital que eu não tenho isso, o que eu diagnostico? H1N1. Fora do H1N1, que é o teste que a gente tem, que eu acho que a maioria dos hospitais tem, nós não vamos realmente saber. Agora, se eu for pensar em termos de terapêutica, você tem terapêutica específica só, talvez, para sensicial respiratório. Para os outros, você não tem. Então, talvez não vai mudar a sua conduta, né? Porque o H1N1 você vai conseguir fazer o diagnóstico. Se você não tem o diagnóstico, eu acho que você tem que dar Roseltamivir como parte do pacote, e o resto não vai mudar a conduta porque você não tem terapêutica, vai ser suporte. Eu até me desculpe, eu comentei com o Marcelo há pouco, falei, olha, não cabia por infecção viral, eu tirei, assim, porque então é uma coisa importante por. Uma coisa, o ano passado a gente fez no ICESP, a gente faz alguns encontros científicos, e a gente fez um de infecção respiratória viral, e veio até a Sônia Raboni falar. A Sônia, para quem não conhece, ela é de Curitiba, é uma infectologista que trabalha com a parte clínica e laboratorial, basicamente com infecção respiratória viral. Porque a gente fica um pouco agoniado, Evaldo, assim, eu vou repetir um pouco o que a Thaís disse. A gente tem painel para tudo quanto é lado agora, mas mesmo dentro isso tem um certo custo, isso tem dentro de uma instituição onde desde o ponto de vista de prevenção, de medida de controle de entrada de paciente, de colaborador, tudo, a gente tem que tomar alguns cuidados e um diagnóstico mais preciso, mas ela foi mostrando inúmeros trabalhos, e alguns dela, em que o impacto de você ficar fazendo painel para sintomático respiratório não tem impacto, basicamente, entendeu? Então tem que ser muito dirigido para momento muito específico e para população muito dirigida. Até porque você tem pouca possibilidade de intervenção. Uma ribavirina ali em um local ou outro com pouca evidência, tal, fora os Roseltamivir. Então, eu hoje, apesar da gente tem no complexo, hoje, conforme a Thaís falou, fica para o grupo de imunodeprimido a solicitação, porque primeiro, porque esse grupo tem representante em todo o hospital. Segundo, porque é um grupo que... Então, eu não consigo ver um benefício para você utilizar na instituição toda um painel para qualquer, mesmo numa instituição de indivíduo imunodeprimido como é no ICESP. Então, como a gente tinha que otimizar, o painel que a gente dispõe é o mesmo para o complexo todo. E como a gente tinha que otimizar, no ICESP a gente definiu os critérios dos pacientes de maior risco de complicação de outras infecções virais e de complicações dessas infecções. Então, ficou para os oncohematológicos, para os neutropênicos. Então, se tem um doente da oncocirúrgica assintomático respiratório, nós vamos pedir influenza, entendeu? E sincicial, quando tem, então, é isso. Só quero aproveitar para reforçar que aí sim, as medidas para prevenção e controle, porque assim, vira e mexe, a gente tem casos de paciente internado há 15 dias, isto significa que ele adquiriu lá dentro, ou algum vizinho, ou um parente do vizinho, ou um colaborador que foi a transmissão lá dentro, né? O que também é muito tenso dentro de um hospital, porque a gente... A tua pergunta não era exatamente isso, mas eu penso que é importante falar isso. A gente punha lá na TV, colaborador, se você está com sintoma tal, não compareça a trabalhar. Aí veio o pessoal da diretoria administrativa, Thaís, está todo mundo com sintoma. Assim, então, aí é tudo bem delicado, mas assim... Nós temos espaço para mais uma pergunta. Ninguém levantou a mão rapidamente.
perguntar, então, talvez para uma resposta mais sintética dos 4 colegas infectologistas, se eles usam corticóide para PAC grave, começando pela Thaís, que citou bastante o efeito imunomodulador dos macrolídeos. Vocês usam corticóide para PAC grave? Começando pela Thaís. A Thaís não reviu corticóide na PAC grave, mas habitualmente, Pedro, não. Não usamos corticóide na PAC grave. Não sei a opinião dos outros colegas. Não, também não. A gente fica muito pelo risco da corticoterapia, aumento risco de hiperglicemia, hiponatremia, nova sepse, enfim, né? Aspergilose, quer dizer, se a gente for imaginar que se é que a gente tem essa epidemiologia, não sei, mas a gente fica com uma tendência de não fazer. Acho que é essa. Eu vou responder, mas o meu grau de convicção é semelhante ao da Thaís, mas não nem lembro. Assim, eu não penso nisso. Também não uso. Você usa, Pedro? Você usa, Pedro? Eu devia ter perguntado. Você, como intensivista, né? Você usa? É controverso na literatura, né? Você tem estudo que mostrou que tem impacto em desfecho importante, mortalidade, tempo de internação na UTI, tempo de ventilação mecânica, mas ainda é um estudo controverso. Eu vejo fatores negativos, como vocês veem, de uma segunda infecção, os efeitos deletérios do corticoide, como a hiperglicemia, a lesão muscular, piorar a lesão muscular do paciente crítico. A gente sabe que grande parte dessas PACs graves devem ser vírus, e quanto isso está só piorando no fato do vírus. Mas agora, como pneumologista, eu posso dar um testemunho para vocês, é mais relato de caso, mas a gente não deve ser tão infrequente, porque a gente vê várias vezes o que a gente vê como pneumonia, na verdade, é a resposta inflamatória exacerbada do pulmão. É uma pequena agressão infecciosa e uma resposta imunológica exagerada local, que é a pneumonia em organização, a cópia, a antiga BUP, né? E de vez em quando um pouco corticóide muda completamente o paciente de uma PAC grave para uma PAC leve, né? 1-2 dias de corticóide. Mas precisa saber identificar, e a gente não tem ainda como identificar quem é esse paciente no meio de todos os pacientes com PAC grave. Pedro, é exatamente isso que eu vou perguntar para você. Mas aí, como identificar quem vai realmente ter benefício com o uso do corticoide, que aí seria só mesmo por biópsia? Eu sei que vocês andam definindo só vendo a imagem mesmo, se pode ser uma antiga BUP ou não. Então, qual seria a indicação do uso do corticoide, então? Baseado em relato de caso em controvérsia, né? Os estudos que testaram corticoide em PAC grave não usaram nenhum critério de seleção dos pacientes. Eles incluíam todos os pacientes com PAC grave, e geralmente PAC grave definida como uma PAC que foi para UTI. E aí os resultados eram controversos. Não existe nenhum critério definido para a gente descobrir quando tudo aquilo que a gente vê de branco no raio-x é infecção e quando grande parte aquilo que a gente vê como branco é só uma resposta inflamatória exagerada. A gente não tem, infelizmente não. Acho que de fato existe os casos em que alguns pacientes, o que a gente está vendo de gravidade, de hipoxemia, de raio-x muito alterado, não tem nada a ver com infecção, tem a ver com a resposta imunológica exagerada. Mas não tem nenhum critério clínico à beira-leito de como diferenciar um outro. E nem com relação à etiologia, né, Pedro? A etiologia, porque se for vírus vai piorar. Talvez no pneumococo, um germe extremamente virulento, talvez tenha uma melhora, né? Não sei. Bom, quem tiver mais dúvida pode retirar com os palestrantes durante o COF. A comissão está convidando para o COF durante 10 minutos, tá? E após 10 minutos todo mundo retorna.